Oiê, vamos ler um devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 4, e são os versículos do 1 até o 12, e eles falam assim. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir, e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe então o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhes o que dizer. Apesar de tentarmos esconder, todos nós temos inseguranças e incertezas. Nós a enterramos bem no fundo, mas ela sempre encontra uma maneira de aparecer. A verdade é que as áreas onde nos falta confiança e segurança são oportunidades para descansarmos na graça de Deus, de maneiras que nunca poderíamos fazer se confiássemos em nossa própria força e capacidade. Podemos transformar os nossos medos em uma plataforma para o agir de Deus. No entanto, as inseguranças às vezes nos aprisionam e nos atrapalham de realizar tudo o que Deus nos chamou e nos encarregou de fazer. Foi assim com Moisés, o homem que Deus escolheu para libertar a nação de Israel do cativeiro egípcio e levar para a terra prometida de Canaã. Moisés não tinha dúvidas sobre o que Deus o havia chamado a fazer, mas o seu medo era enorme diante de uma missão tão grandiosa. Moisés se sentiu completamente desqualificado. Deus lhe havia pedido para falar com o faraó, mas Moisés era lento na fala. O Senhor havia dado a Moisés as palavras que ele deveria usar. Ele havia dado a ele a estratégia divina e, no entanto, libertar os israelitas do Egito pareceu aos olhos de Moisés uma tarefa muito acima da sua capacidade. Agora, por que a insegurança fez Moisés travar, mesmo com a presença fortalecedora de Deus e sua clara promessa de ajuda? Por que será? Pela mesma razão que eu e você muitas vezes não realizamos ou experimentamos aquilo que Deus tem para nós. Moisés sentiu-se como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava no restante. Ele duvidava da sua própria capacidade e da competência para realizar aquele trabalho. No entanto, lá no versículo 10 da passagem de hoje, Moisés tentou lembrar a Deus que ele não era eloquente. Ele é específico e claro, ele fala: eu sou lento com a fala e com a língua, mas para Deus não existem empecilhos. Deus respondeu dizendo:
a Moisés que foi ele quem deu a boca aos seres humanos e por isso Moisés deveria ir e falar o que Deus lhe instruiu a falar. A história de Moisés, ela nos ensina que quando duvidamos que temos o que é preciso para fazer o que Deus nos chamou a fazer, estamos duvidando do poder de Deus para nos capacitar. Deus criou você para o seu trabalho. Foi o Senhor quem te deu um chamado e uma vocação, e Ele te fez exatamente para o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus não faz nada por acaso. Cada uma das suas obras é perfeitamente precisa e detalhadamente pensada e possui um propósito claro. Então, seja encorajado, em nome do Senhor Jesus, fortalecido e capacitado a partir de hoje. E vá realizar o que Deus te chamou para fazer. Fiquem bem e eu espero vocês amanhã para a gente ter novamente um tempinho juntos de devocional. Um beijo e tchau, tchau!